Chão escolhido? Ué, vai lá, tira a medida, fala, se eu morrer... Nada a ver, irmão. Mas, gente, mas é verdade. A única certeza que a gente tem nessa vida é a morte, não é? Infelizmente é assim, mas é chato falar. Ninguém quer falar. E aí o que acontece? Lembra quando dá aquelas brigas de família? Que daí a pessoa morre? A hora que a pessoa tá lá sendo velada ainda, já começa aquele brigueiro. Que começa aquela conversinha. Nossa, quem vai ficar com o carro? Quem que vai ficar com... Cuidado. Ah, fala a verdade se não acontece isso, né? E vocês sabiam que até às vezes quem acha que não tem nada dá para fazer um testamento? E é sobre isso que a gente vai falar, para a gente já começar a ficar mais tranquilo no assunto, mais maleável, né? Porque como eu disse, essa é a única certeza que a gente tem. E é por isso que o doutor Breno está aqui. Ele vai falar com a gente quem pode fazer o testamento. Nossa, doutor, isso é péssimo. Não, gente, para com isso. Não, é um assunto chato, mas a gente tem que falar. Mas vai fazer o quê? Não é? Faz pra parte, quê? né, Kelly? Dá para evitar briga. Senta, doutor. Evita briga, discussão. Pronto. Dá pra resolver muita coisa já. Dá pra resolver muita coisa. E eu já quero começar o seguinte, porque eu tenho certeza que o pessoal aí em casa tá falando assim pra mim, Kelly, a única coisa que eu tenho é dívida. É dívida. Dá pra deixar a dívida com alguém? Dá, doutor Breno? A dívida a gente não coloca no documento de testamento. Ah, doutor. Que bom, né? Ah, não, mas daí eu deixo pra alguém. Ó, o Marcão do meu diretor de imagem acabou de falar que ia deixar a dívida pra mim. Deixa louco! Você acredita? Não tem nem vergonha na cara. Não, a dívida ainda bem não é deixada, não, né? Geralmente a gente vai tratar dos bens ou vai tratar de outras vontades, mas dívida, graças a Deus, não fica não nesse documento. E o que a gente pode colocar em testamento, então, hoje? A ideia mais comum que as pessoas têm, né, Kelly, é trazer para dentro desse documento coisas relativas a bens, né, a patrimônio. Então, às vezes a pessoa tem mais de um bem, mais de um familiar, mais de um herdeiro, ela pode declarar, como que ela deseja deixar esse bem para um, para outro, evitar brigas, conflitos familiares. Então, essa é a visão mais tradicional que a gente tem do documento. Mas também tem um segundo motivo aqui que permite elaborar esse documento, que é muito importante e até ótimo que a gente conversa aqui, que é pouco conhecido, né? Que são disposições aqui que a gente chama de extra-patrimônio, né? Que vão além de patrimônio. Então, disposições pessoais, de vontade, né? Por exemplo, você é uma grande comunicadora, influenciadora. Grande não, é 1,58 m no máximo. Desculpa, doutor, a brincadeira. Então, as suas mídias sociais, elas têm efetivamente um valor, né? Elas têm efetivamente até um valor sentimental, uma questão que foi construído, foi batalhado, né, ao longo da vida. E isso pode ser deixado num documento, pode ser previsto como é que seria feita essa gestão futura. Quem vai cuidar das minhas redes sociais? Lá, graças a Deus, muito. Vamos bater aqui, né? Daqui a muito tempo, né? Eu espero, né? Para que esse planejamento seja feito. Eu não tô nem erguendo muito o bracinho, porque vai que Jesus quer levar a gente, né? Eu deixo meio braço assim, ó, porque a gente não sabe. Mas isso é bacana, porque eu não sabia que dá para deixar as redes sociais para alguém gerenciar. Dá para fazer isso, né? Até tem redes sociais aí, mídias famosas, até a gestão do Facebook hoje, salvo engano, até já permite fazer essa disposição, né? Então, existe uma integração já das próprias plataformas eletrônicas para que seja... passo a passo seja feito. Mas, por exemplo, doutor, então a pessoa que está me assistindo, ela não trabalha com a mídia, enfim, não é uma influencer, mas, por exemplo, ela tem um pet, ela mora sozinha, né? Ela e Deus e o petzinho, o cachorro, o gatinho, as plantinhas. Esse é outro grande ponto aí que eu ela queria pode trazer. Colocar também. Pode sim, né? Pode. Tem várias outras disposições aí que não envolvem bens, né? Mesmo para aquele que não tem nenhum bem, mas pode ser muito útil, né? Tem muita gente que faz reconhecimento de filhos, às vezes teve algum caso, algum relacionamento afetivo, e o filho... né? E eu ia falar besteira aqui, eu ia falar, o danadinho vai me colocar logo no testamento. Pode constar lá, né? É uma disposição que pode constar lá. Que danado. A questão do pet também é um tema que está muito em voga, né? Para saber quem que vai cuidar, como é que vai cuidar. Você pode prever, por exemplo,
dispor, né, que esse pet ficaria com determinada pessoa e pode até trazer uma condição, né, que cuide bem, que cuide dessa maneira, com um cuidado adequado. Então, tem várias disposições que podem constar lá para proteger, né? Acho que a palavra-chave aqui quando a gente fala é planejamento e proteção. Né? Porque assim, ó, a gente sabe realmente que você consegue fazer o testamento então, de um carro, consegue fazer de casas. Até é melhor fazer um testamento do que depois para ir no inventário, caso essa pessoa seja, né? Porque é caro hoje você fazer um inventário, não é? Sim, sim. É até importante a gente esclarecer, né? O testamento, ele não se confunde com o inventário, ele é uma etapa aqui diferente, né? Não tem uma necessidade, assim, de uma correlação imediata. Então, eu vou fazer o meu documento de testamento agora, né? E ele não se confunde com o inventário, ele vai ser feito agora e vai ser aplicado, se Deus quiser, lá bem na frente, quando a pessoa vier a falecer. E quando eu posso fazer o testamento? Por exemplo, eu já estou com 45 anos, eu posso fazer o testamento hoje? Pode. Até deve, como planejamento, né? É recomendável fazer. A partir de que idade a pessoa pode fazer? Então, a lei prevê que a partir dos 16 anos, não precisa nem ser maior de idade, né? O Código Civil prevê, é possível fazer esse documento. Né? Mas e se eu mudar de ideia? Pode fazer outro, né? E aí esse documento novo é o que vai valer. Então, por exemplo, se eu fizer um testamento hoje, deixando para a pessoa X, eu posso mudar depois? Pode, perfeitamente. Porque vai que eu me separo da pessoa X. Claro, né? E acontece. Olha, X, acontece que é um bastante. M, na verdade. Nós, lá no cartório, nós vemos bastante. Não, assim não, meu querido. Boi não, para com isso. Lá no cartório nós vemos bastante, né? Às vezes a pessoa tinha um determinado cônjuge, um companheiro, ela tinha alguma disposição em favor desse cônjuge, ela pode mudar de ideia, ela pode ter um filho, às vezes nasce um filho novo, às vezes ela quer favorecer outra pessoa. É bastante comum mesmo. E olha só, posso deixar todos os meus bens para um filho só? Aí temos alguns requisitos legais aí para obedecer. Mas, né? gente, mas quem que vai fazer isso? Vamos falar a verdade, apesar que tem, né? Acaba tendo, às vezes, questões de filhos um pouquinho mais preferidos que outros. Familiar, Acontece bastante conflito, né? E a lei traz alguns requisitos. Então, obedecidos esses requisitos, né? Basicamente, a pessoa ela pode dispor de até metade do que ela tem. Vamos colocar em linguagem bem simples. Né? É metade do que ela tem? 50%, né? Essa metade, ela poderia dispor e poderia até favorecer um dos filhos que ela... 50% vai pro Joãozinho. Isso mesmo. Então, e os outros 50%... Vocês dividem aí. A lei já prevê e aí já é obrigatório ali a divisão que a lei coloca. Então, em termos bem simples, né? Tem algumas regrinhas a mais, mas para o pessoal entender, a gente coloca dessa maneira. E aí eu quero saber o seguinte, quando eu faço o testamento, fiz o testamento, fui lá, fiz o testamento. Outra pergunta, para fazer o testamento eu tenho que ter um advogado ou eu posso direto para um cartório? Vamos lá. A gente não é obrigatório. Aguenta aí. Não é obrigatório. Aguenta aí.